Minasan konnichiwa. Fufu desu. Como vocês estão? E aí, gente? Hoje eu estou em um lugar diferente, porque aqui é o quarto da minha irmã. Dá pra ver que tem um colchão ali, tem umas roupas aqui. Mas eu achei que aqui tem uma iluminação legal. Não liga pra bagunça. Finge que a gente tá aqui no quarto da minha irmã batendo um papo, que a gente vai estar conversando hoje. Hoje eu acordei, tipo assim, lendo bastante, por algum motivo. Eu acho que voltar pra casa dos meus pais me traz essa parte minha de querer estar lendo algumas coisas, estar um pouquinho mais reflexível, porque eu acho que eu saio de Tóquio, meio que dou uma desligada em alguns plugs, né? Deixo as coisas meio desligadinhas, assim, aí eu consigo pensar em outras coisas. Então, naturalmente, quando eu tô aqui na casa dos meus pais, eu fico mais tempo na cama, eu descanso um pouquinho mais, porque é minha folga, né? Hoje eu tô tentando scrollar um pouco mais outras coisas. Geralmente eu fico lendo livro ou eu fico lendo o Substack, que é um aplicativo que é meio que um blog. Eu acho que é bem a pegada do Tumblr antigamente, que tinha texto, fotos. Eu acho que é uma mistura do Tumblr com o Twitter, sabe? Que tem comentários, uns, umas coisas soltas, né? Então é bem interessante. Então eu gosto de usar o Substack como uma leitura rápida pro meu dia, assim. Tipo, tem algumas coisas assim que eu acho legal. Tem alguns textos que eu não concordo, aí eu começo a debater dentro da minha cabeça. E eu acho legal, porque eu gosto de escrever também, mas eu não publico nada, porque eu acho que eu me comunico um pouquinho melhor assim, olhando para a câmera. E hoje eu encontrei esse texto chamado The Peace of Letting People Come and Go. Em português seria A Paz de Deixar as Pessoas Irem e Virem. Eu coloquei aqui no tradutorzinho, porque mesmo que eu entenda o inglês fluentemente, eu não sou muito boa de traduzir na hora, assim. Então eu traduzi aqui rapidinho pra gente bater um papo. Vou deixar o texto aqui embaixo na descrição se vocês querem ler o texto inteiro. Ele fala sobre deixar as pessoas irem e vir e aceitar que algumas pessoas são algum capítulo da sua vida, uma estação da sua vida. No meu último relacionamento, eu fiquei com o meu ex por um pouquinho de mais de 6, 7 meses. Eu já sabia que tinha uma grande possibilidade dele ter que voltar para o Brasil e a gente não ia estar junto mais, porque eu não tenho pretensão de voltar para o Brasil e ele também não tinha planos para vir morar para o Japão de novo. Então, era algo que eu entrei já sabendo que talvez ia acabar e eu aceitei aquele relacionamento porque eu realmente gostava dele e eu tava ali naquele relacionamento e queria viver o momento. Então, pra mim, quando terminou, né, eu falei pra várias pessoas que ele foi um capítulo da minha vida se fosse um livro, que foi um capítulo fofo, um capítulo interessante. E eu adoro que minhas amigas são abertas pra encontrar pessoas em balada, em festas, e ter aquele crush naquela pessoa, ter tipo aquele flerte, sabe? Eu não sou uma pessoa de flertar, eu sou péssima por flertar. Quando eu tento flertar e dá certo, eu fico desesperada, gente. Eu fico desesperada quando eu flerto, assim, e parece que a pessoa vem falar comigo. Eu fico tipo assim, ai meu Deus, deu certo. Então eu fico com muito medo de acontecer esse flerte em lugar público. Talvez por ser uma mulher trans e não resignada, ou só algo de falta de segurança, talvez, né? Então, eu acho que tem essa coisa de eu prefiro ficar no meu canto, curtindo com as minhas amigas, dançando. Eu vou pra balada pra dançar, eu não vou pra balada pra namorar, sabe? Mesmo que eu troco olhares com algumas pessoas aqui, converso com outras lá, eu nunca sou aquela pessoa que tem um mini romancinho naquela noite. Eu prefiro voltar pra casa sozinha e dormir, porque eu sou cansada. Mas sim, eu tenho um histórico até que grande de relacionamentos que não deram certo, como qualquer pessoa. Eu tô com 32 anos hoje. E eu acho que a gente vai construindo uma vida e
dentro dessa vida a gente tem relacionamentos. E não vou falar só de relacionamentos amorosos nesse vídeo, gente. Tem relacionamento com colega de trabalho, relacionamento com amigos, amigos que não é mais tão amigos assim, ou amigos que se tornaram totalmente desconhecidos. Acontece, eu acho que quando a gente se torna adulto, a gente escolhe muito quem a gente quer ser e com quem a gente quer estar. E isso é algo muito real. Eu não acho que seja algo ruim as pessoas saírem da nossa vida. Eu acho que é natural quando algumas pessoas precisam seguir a vida. Tanto que nesse meu último relacionamento foi difícil. Eu não vou falar, nossa, eu aceitei super fácil que ele realmente ia embora pro Brasil. Eu sabia que tinha uma grande possibilidade dele ir sim embora pro Brasil. Mas eu tava me segurando um pouco naquela esperança que talvez ele não vá embora. Talvez a gente finalmente vai ficar junto e por bastante tempo. Eu não sou a pessoa que acredita na história da princesa de felizes para sempre. Eu acho que para sempre é muito tempo. E acontece de acontecer a vida, sabe? Contas batem na porta, vida muda, pessoas crescem. Então, a única coisa que eu esperava é talvez vou ter um relacionamento longo, bom, porque o meu último relacionamento antes desse outro não foi um relacionamento bom, foi um relacionamento no meio da pandemia e ele era uma pessoa não muito legal, tá? Só vou deixar falado isso. Então, quando depois de 6 anos, gente, 6 anos que eu fiquei solteira, claro que eu tive uns crushes aqui, uns crushes ali, teve um rolinho aqui, um rolinho lá, mas não chegou a ser um namoro, sabe? E depois de 6 anos, eu comecei a namorar com esse rapaz do Brasil. E no começo eu sempre achava, ele talvez vá embora, mas eu vou curtir o momento. Mas no momento que realmente aconteceu, dele ter que ir embora, o meu mundo quebrou. Eu achava que eu não era o suficiente para ele escolher ficar no Japão, entende? E não era uma escolha simplesmente dele ficar no Japão. Tem muitos outros fatores dele não poder ter ficado no Japão. Ele poderia ter tentado mais. Talvez poderia, mas esse tentar, talvez ele não conseguia mais. Ele estava cansado de estar correndo atrás das coisas. Eu acho que quando você vem mora pro Japão, não sendo uma pessoa descendente, sendo brasileiro, sem nenhum vínculo com o Japão, é mais difícil pegar visto, trabalho. É um outro tema que eu não sou expert. Talvez você pode procurar sobre visto, essas coisas aqui no Japão. Então, esse texto me remeteu muito esse momento da minha vida, que esse último relacionamento meu foi um capítulo que teve que acabar por causa de causas naturais da vida. Caso você for ler esse texto, eu quero que você tome cuidado com uma coisa. Não usar o desapego como uma desculpa para evitar a vulnerabilidade, a responsabilidade e conversas difíceis. Eu acho que quando a gente acaba brigando com um amigo, vamos falar assim, eu acho que é mais fácil, ou brigando com uma pessoa, a gente prefere apenas bloquear ela e sumir. Eu sou uma pessoa que eu tento conversar o máximo possível. Eu me tornei essa pessoa, na verdade, que eu tento conversar o máximo possível para entender se aquele relacionamento realmente tem como melhorar, sabe? Eu não sou aquela pessoa que desiste fácil. Se eu gosto de estar com você, como amigo, como uma pessoa, eu vou tentar. Se aconteceu algo que realmente não tem cabimento, claro, não tem cabimento, eu não vou continuar correndo atrás. Mas eu acho que se acontecer um desentendimento, opinião diferente, que é super normal. Eu e a Mandy, eu e minhas amigas, eu e a Tami, tem o Tokyo Style junto, temos opiniões totalmente diferentes de como levar a vida, como criar conteúdo. Mas não por causa disso a gente vai ficar brigando e vou parar de falar com a Tami, sabe? Então, eu acho que ser vulnerável com alguém e não usar essa coisa. Ah, essa pessoa já é um capítulo acabado na minha vida. Tchau.
isso pode ser um grande problema quando a gente vai continuar se relacionando. No começo, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar bem cedo, mas eu comecei a trabalhar certinho, com carteira assinada, depois da faculdade, quando eu vim para Tóquio. E eu entrei num departamento com muito estrangeiro, com bastante brasileiro. E eu tive vários colegas ali da empresa que, depois que eu parei de trabalhar, saíram da minha vida. Mas não significamente esses relacionamentos acabaram por causa de algo ruim. Foi apenas a gente não estava mais junto. E eu acho que isso é a amizade da vida adulta. A gente tende querer ficar grudado naquele relacionamento porque é muito mais difícil fazer amizade na vida adulta do que fazer amizade quando você está na escola. Eu, na escola, fui uma pessoa com vários amigos. Depois, na faculdade, poucos amigos. Comecei a trabalhar, eu só conseguia ter amizade com os pessoal do trabalho. Foi aí que eu percebi que eu precisava procurar amizades fora do trabalho, fora da minha vida social ali do meu trabalho. Eu precisava encontrar amizade em outros espaços, outros pensamentos. E eu acho que a gente, com a vida corrida, a gente trabalha quase todo dia, volta pra casa, tem que levar passa a cozinhar, tem que fazer as coisas. É difícil fazer amizade na vida adulta. Eu entendo, eu sou uma pessoa CLT a minha vida inteira, mas eu acho que algumas pessoas realmente cumpriram o propósito dela na nossa vida e um capítulo que acabou. Talvez algumas pessoas nem vão ser mencionadas nesse capítulo da nossa vida. Eu acho que se expressar é a coisa mais difícil. Eu tô me sofrendo aqui tentando expressar do meu jeito mais autêntico, mas ao mesmo tempo pensando muito nas palavras. E falar o que a gente sente muitas vezes é muito difícil. Essa semana eu ia fazer um outro vídeo falando sobre perdão e sobre desculpas, porque houve um momento da minha vida que eu tava pedindo desculpa para muitas pessoas e recebi muitas desculpas de outras pessoas e eu levei isso para terapia. Como lidar com o perdão e como lidar com a aceitação que aquilo realmente acabou. Se eu vou perdoar uma pessoa, eu vou perdoar a pessoa e não vou ficar trazendo de novo essa mesma história à tona. Isso que é a parte mais importante de aceitar o perdão, aceitar que aquilo foi mal, foi ruim, mas eu não vou ficar trazendo à tona essa história. Então, como aceitar e como seguir em frente nisso, sabe? Como reconstruir um relacionamento após uma briga, uma discussão, um momento difícil, conversas difíceis. E a minha terapeuta me trouxe essa coisa. Você está pedindo desculpa sobre o quê? O que especificamente? Pra tudo, eu quero pedir desculpa pra tudo. Tudo o quê? Tudo é muito pra gente, né? Então, conversas difíceis realmente são desconfortáveis, porque você vai ter que trazer aquela parte assim. Eu quero pedir desculpa por isso e isso. Talvez o que eu tô pedindo desculpa não vai fazer sentido pra você, porque você pegou aquela dor de um outro jeito. Mas, no mesmo tempo, eu acho que expressar o que você está pedindo desculpa. Eu quero pedir desculpa porque eu não respondi a sua mensagem e dei um ghost em você. Talvez a pessoa nem sentiu que aquilo fosse um ghost, mas sim um desrespeito a ela porque você deixou ela no vácuo. Então, eu acho que ser assertivo em pedir desculpa, ser assertivo na nossa comunicação é muito difícil, principalmente quando a gente tá com a cabeça cheia, a gente tá brava, a gente tá estressada, tá na pressão ali de tentar conversar. Por isso é muito bom a gente articular antes de falar. Eu tento pensar 5 vezes para conseguir falar alguma coisa aqui. Então, é muito difícil. E eu não sou uma pessoa assim na vida real. Eu acho que pessoalmente ou por mensagem eu sou um pouquinho com menos palavras. Eu sou uma pessoa muito monossílabas. Tal coisa, sim, não. Eu não vou articular muitas vezes pessoalmente, porque
alguma coisa dentro do meu cérebro tá meio desligado. Eu percebi isso há pouco tempo. E eu falo, né, principalmente pra Mandy, pras minhas amigas. Não é que eu tô querendo ser fria, mas eu achei que só aquela resposta valia a pena. Se você quer que eu te dê uma resposta mais concreta, fala que você não entendeu só um sim e não. Mas eu respondi essa pergunta? Ela, não, você não respondeu. Deixa eu articular de novo. Então, ter essas conversas pequenas, que não são necessariamente difíceis, mas que é difícil de articulá-las, pode construir um relacionamento duradouro. Nem todo mundo também vai aceitar você ter essa articulação. Então, é difícil se relacionar com as pessoas, né? Algumas vezes, né? Tipo, eu acho que quando a gente tá aberta para ter relacionamentos, conhecer pessoas novas, a gente tenta pegar e se abrir muito para a pessoa, principalmente nessa vida que a gente acaba aceitando ter conversas e conhecer as pessoas online, né? Que agora não é cara a cara, é online. A gente conhece a primeira pessoa online, depois vai pro presencial, assim, talvez não dura mais depois daquilo. Então, muitas vezes, online, a conversa fluía, mas depois de um tempo, aquilo acabava, parava, a pessoa perdia interesse, a pessoa sumia. E isso é o direito dela. Talvez a gente tem que ter responsabilidade emocional, tem que ter uma responsabilidade ali com a pessoa que a gente está se relacionando, mesmo que é algo pouco, tipo, a gente se conhece há pouco tempo, mas você realmente não quer continuar aquele relacionamento que não faz sentido para você, aquele vínculo com aquela pessoa. Eu acho que a dificuldade de chegar e falar, olha, eu acho que eu não consigo te ver como um par romântico. É muito difícil e por isso existe muito ghosting. Você já deu ghosting? Já levou ghosting? Eu já dei e já levei ghosting. Porque é muito mais fácil você bloquear a pessoa em tudo e sumir e nunca mais encontrar ela do que você olhar para ela e falar, olha, não tá fluindo, gente. Você é legal, mas não tá fluindo. Não vai dar, sabe? E quando acontecia isso comigo, eu sempre achava que eu não era o suficiente, ou eu não tentei o suficiente, eu poderia ter dito alguma coisa, feito de alguma forma diferente. Aí eu ficava, tipo, será que se eu tivesse feito ou dito daquele jeito, ou tentado articular de outro jeito, depois que acabou. E eu ficava segurando naquele sentimento por muito mais tempo do que precisava. Mas muitas vezes a gente cria algo que não existe. Eu acho também, muitas vezes, o que aconteceu é o que aconteceu. Não tem outras camadas do que porque aquilo aconteceu, sabe? E talvez, mesmo que tenha as outras camadas, porque aquilo aconteceu, da pessoa parar de falar com você ou perder interesse em você, talvez não tenha muito a ver com você e sim com a pessoa. Não tem outro significado. A gente muitas vezes não é tão importante na vida daquela pessoa quanto a gente achava que aquela pessoa era importante na nossa vida. Eu recomendo muito essa leitura para vocês. E se vocês querer trocar alguma opinião comigo nos comentários e a gente conseguir criar um diálogo sobre aceitar as pessoas irem e virem da nossa vida. É difícil. Eu acho que quando você mora no exterior ou mora em uma cidade grande, a pessoa vem e vai, a pessoa vai para outro lugar, sabe? Então, muitas vezes a gente fala assim, pô, finalmente encontrei uma pessoa legal. Finalmente eu consegui ter um vínculo com uma pessoa e a pessoa tá indo embora pro outro lado do mundo. A gente fica, até quando eu vou ser apenas uma temporada? É um questionamento que estava tendo nos comentários, que a pessoa falava, eu estou cansada de ser apenas um capítulo com a pessoa. Eu estou cansada de ser apenas um experimento, apenas um capítulo, apenas uma lição de vida. E sim, é muito difícil quando a gente é apenas uma lição de vida para umas pessoas, a gente só foi algo para a pessoa entender o que a pessoa realmente necessita. Ao mesmo tempo que isso é muito bonito, ao mesmo tempo é muito cansativo.
Acho que na vivência LGBT, eu vou falar pela minha vivência de mulher trans. Muitas pessoas vêm até mim por vontade de experimentar, talvez um fetiche, talvez. Isso eu sentia muito mais antes, no começo da minha transição, do que hoje, mas mesmo assim, alguns relacionamentos são apenas experiências e eu cansei de ser apenas uma experiência para as pessoas. Eu cansei de apenas ser um capítulo na vida dessa pessoa. E entender que você pode escolher não ser um capítulo na vida da pessoa também é autorrespeito. Também é aceitar que você não acha que aquilo pode prosseguir, adicionar mais um capítulo no seu livro, mais uma estação de primavera para verão, de verão para inverno, pulando o outono talvez. Eu voltei para casa dos meus pais depois de 7 meses e tá sendo algo bom. Toda vez que eu volto para casa dos meus pais, eu volto com vários insights, eu volto com várias ideias, várias conversas e eu quero discutir, trazer para o canal, criar, sabe? Porque eu consigo repensar e desligar algumas tomadinhas e alguns plugs da minha vida de Tóquio. Mas do mesmo tempo, quando você senta e fica tipo pensando, até quando eu vou continuar sendo apenas uma estação na vida dessa pessoa? Porque eu nunca sou suficiente pra pessoa. Hoje, um dos motivos que eu não procuro relacionamentos sérios, pelo menos por enquanto, é porque eu preciso me entender como uma pessoa sozinha. Muitas pessoas lidam com relacionamento diferente, mas o meu jeito de relacionamento é: eu preciso ficar sozinho por um tempo pra me entender quem eu sou de novo. Talvez porque eu me doei e me mudei demais no relacionamento, mas também para entender quem eu me tornei depois desse relacionamento. Então, muitas vezes eu falo com as minhas amigas que acabaram de sair de um relacionamento, falo, gata, fica solteira. Fique solteira, tenta entender a sua vida, fique solteira. Tenta entender você ali, sozinho, na sua solitude, entender o que você gosta, o que você não gosta, quem você é, quem você deixa de ser, quem você foi um dia. E isso vai transformar os seus relacionamentos. Eu acho que, aos poucos, eu tô aceitando que eu não sou apenas uma temporada para a vida de umas pessoas. E aceitar que pessoas vêm e vão são importantes. E a gente não precisa transformar isso em algo ruim. E eu acho que isso seria o que eu queria falar. A gente não precisa transformar uma temporada de uma pessoa na nossa vida como algo ruim, uma saída na nossa vida como algo ruim. Foi um aprendizado. Talvez a gente não conseguiu mais reconstruir aquele relacionamento com aquela pessoa, porque o propósito dela na nossa vida acabou. Ou talvez o nosso propósito na vida dessa pessoa acabou. E ponto. A gente não precisa sair da vida da pessoa odiando ela, né? Apenas acabou. Mas gente, ai, falei bastante hoje. Falei bastante. Eu realmente recomendo vocês lerem esse texto. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar com um pin nos comentários. Se quer adicionar alguma coisa, se você tem a visão da vida de um jeito diferente, deixe no comentário que eu quero reler. Eu acho que a gente está vivendo num momento que muitas mudanças estão acontecendo na nossa vida. A gente tá. Eu vou falar sobre mim. Eu acho que a gente tá. Eu tô me aceitando muito mais do que eu me aceitava há um tempo atrás. Então, muitas coisas estão mudando. Muitas coisas estão mudando. E mudanças requer muita energia. Escolha, vontade. Então, não que seja ruim mudar, mas é difícil. E é muito mais fácil continuar do jeito que tá. Mas muitas vezes ficar do jeito que tá não é uma solução. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa seu like, comenta, dá o seu hype, se inscreva no canal e me deixa nos comentários, gente, o que vocês acham da vida levar, trazer
começar novas coisas. E não precisa ser só de relacionamento amoroso. Pode ser sobre amizade, pode ser sobre trabalho, porque a gente vive com vários relacionamentos pela vida, né? Nossa, falei, hein? Eu ia fazer um vídeo curtinho. Então, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, gente. Até o próximo vídeo. Bye!